Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus vivo. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Seja muito bem-vindo. Você está no Hora que Melhora. Eu sou Fernanda Jordão. Não sei o que você está passando. Quais são as suas atribulações, suas preocupações, ou simplesmente porque você está tão preocupado e triste. Mas eu tenho uma certeza. Há um Deus muito maior que te ama, que te acolhe, que quer estar junto com você, que quer te auxiliar, te ajudar a ser uma pessoa melhor. E é esse o nosso propósito, que homens e mulheres se unam através da oração, para que a gente possa ser verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham passado aí uma semana abençoada, mesmo diante de problemas, de adversidades, de desafios. Nós precisamos todos os dias escolher seguir Jesus, escolher deixar o meu lado velho, o meu lado antigo, os meus hábitos ruins e olhar sempre em figura viva como exemplo. Hoje é muito comum no dia a dia, nas redes sociais, a competição, né? A gente olha muito para os lados, a gente olha muito para os outros. E sempre o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro posta, parece que ele tem uma vida abençoada, glorificada, e a minha é um nada. Isso muitas vezes nos deprime. Essa ânsia por competição que o mundo nos impõe vai nos tirando a nossa paz, vai nos tirando a nossa alegria. Porque o mundo quer que cada vez mais a gente tenha. Você vive em função de ter coisas, ter títulos. E o mundo de Deus não é esse. O mundo de Deus, nós somos valorizados pelo que nós somos, pelo que a gente é. Deus fez você exatamente como você é, porque Ele te ama. E não é olhar para os outros que você precisa olhar para Cristo. E toda vez que eu olho para Cristo, é a Ele que eu quero seguir, é a Ele que eu quero ser melhor. E aí eu paro os ruídos nos meus ouvidos. Eu paro que meus olhos fiquem o tempo todo olhando as coisas do mundo, as outras pessoas, e eu volto para mim. Esse voltar para mim mesmo precisa ser um voltar diário e constante. Porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a olhar os outros, a gente começa a se comparar também. E sempre tem alguém melhor ou pior que nós. E aí a gente fala, mas o outro é isso, fez aquilo outro. Eu sou tão bonzinho, eu vou à igreja todo domingo, eu ajudo quando eu posso. E a gente já se coloca num patamar de santo comparado com aquela outra pessoa que a gente colocou como referência. Por isso que a nossa comparação precisa ser sempre com Cristo e não com o outro. E nós precisamos ter o cuidado de não ficar constantemente nos comparando e às vezes nos achando um pouco melhor que o outro, porque isso pode nos levar a um grande equívoco, de ter um freio de mão puxado e achar que a gente não precisa mais evoluir. O nosso amadurecimento espiritual precisa acontecer durante toda a nossa existência, até o nosso último suspiro aqui na Terra. Nós precisamos querer amadurecer, nós precisamos querer ser pessoas mais edificadas em Cristo,
nosso espírito mais unido a Deus, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Hoje, o tema do nosso programa é a conversão. Conversão, uma escolha diária de seguir Jesus. Eu gostaria de pedir a você que já me ouve, a gente sempre faz o nosso programa com a Bíblia, a gente sempre faz a leitura da palavra e a gente precisa ter o hábito de ter o nosso caderno espiritual. Nosso caderno espiritual é muito importante, por quê? Porque é ele que vai nos ajudar na nossa edificação. Se eu só escuto a palavra, eu vou na igreja, eu escuto uma pregação, eu escuto a homilia. Hoje nós estamos aqui reunidos, Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, nesse momento, mesmo que seja assim, através das ondas da rádio, da internet, Jesus está presente conosco agora. Jesus está nos chamando e nos convidando à nossa conversão, ao nosso arrependimento. Ele nos chama a toda hora, só que é uma escolha única e individual. Eu não posso escolher por você. Eu posso orar muito para que você escolha seguir esse caminho, para que você queira ser um homem e uma mulher de oração. Porque através da oração, a gente pode passar a tribulação que for, a dificuldade que for, mas a gente tem uma paz no coração e uma certeza que o melhor vai acontecer, porque Deus está conduzindo, Deus está orientando. Quando eu não tenho a minha fé fortificada, edificada, quando a minha fé ainda é muito pititica, qualquer coisa me abala, qualquer coisa me coloca em dúvida. E quando eu começo a ter a minha fé em dúvida, eu começo a procurar várias outras coisas que não a Cristo. O mundo oferece para nós vários outros caminhos. E os caminhos não são feios, são lindíssimos, né? E aí a gente precisa ter a sabedoria e o discernimento para saber escolher. Nem sempre os caminhos mais bonitos são os mais corretos. Nem sempre os caminhos mais curtos é o que vai me levar à vitória. E como que eu vou saber? Quando eu estou unida a Deus em oração. Porque quando eu estou conectada em oração, não há divisão dentro de mim. Para você ter a certeza se aquele caminho é de Deus, a primeira coisa que você sente é paz. Se hoje você está passando qualquer problema e você sente dúvida, a dúvida é o não. Porque o que vem de Deus traz paz, traz alegria, traz leveza. As coisas fluem. Quando o caminho é de Deus, não só nós temos a sabedoria e o discernimento para ir avante, porque orar não é ficar sentado lá no meu quarto, rezando quietinho e vendo o mundo passar. A oração é uma palavra que tem 2 verbos, orar e ação. Eu preciso orar e agir. Eu preciso orar e fazer. De nada adianta Salmo 42, que nós acabamos de ler, porque minha alma está tão abatida, aquieta, espera no Senhor. Não adianta eu falar da boca para fora. Eu preciso acreditar. Eu preciso fazer com que essa palavra reverbere dentro do meu coração e da minha mente, para que isso se torne uma verdade. Nós escutamos tantas coisas hoje em dia, há tanto ruído, há tanto barulho, que nós não estamos permitindo que a palavra de Deus esteja enraizada na nossa mente e no nosso coração. Nós acabamos sendo cristãos, mas de uma forma, às vezes, um pouco superficial. E Jesus está te chamando à conversão para ir para águas mais profundas. Por que eu insisto tanto no caderno espiritual? Porque o fato de eu pegar aqui meu caderninho toda manhã e eu escrever um versículo, eu escrever uma oração, o fato de escrever é um exercício que faz com que a gente comece a memorizar o que eu estou escrevendo.
Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem muitas crenças limitantes. Por exemplo, se você fala o tempo todo que para dormir você precisa beber, você nunca vai conseguir dormir sem beber. Porque a sua palavra tem tanta força, ela enraizou uma verdade dentro de você, que aquilo se tornou verdadeiro. E aí eu preciso mudar essa crença que eu tenho, que é uma crença equivocada. Por que equivocada? Porque eu não preciso de algo externo para me dar a paz e a tranquilidade e ter um sono restaurador. Porque eu tenho um pai que me ama, que me acolhe e que vai cuidar do meu sono. Eu tenho um pai que eu vou entregar a ele todas as minhas preocupações. Não são só algumas, são todas. E ele vai me dar a paz. Então a gente precisa até vigiar o que a gente fala, porque o que a gente fala se torna uma verdade. Então, nesse exemplo, ao invés de eu preciso beber para dormir, eu vou começar a falar, eu tenho um sono restaurador, eu durmo com facilidade, porque Deus está comigo. Nós precisamos começar a abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para fazer essa troca. Não existe a pílula mágica, existe um processo de amadurecimento espiritual. E é isso que eu convido você a que a gente possa diariamente viver esse processo. E eu garanto que é um processo lindíssimo. Se a gente pegar a comparação, a metamorfose que acontece na lagarta. A lagarta, ela vive, em um certo momento ela entra no casulo e do casulo ela vira uma borboleta. Essa transformação, essa mudança de criatura só acontece por obra de Deus. Nós podemos passar a nossa vida inteira querendo melhorar, né? Então, olha, tô lá com sobrepeso, vou fazer dieta, vou fazer lá por mim mesma, faço lá uma reeducação alimentar, faço atividade física, emagreci lá e já fiquei feliz. Só que se eu não tiver uma constância, o que vai acontecer? Eu vou voltar no hábito velho. Então, essa transformação nossa, essa conversão do homem velho, do que eu era ontem para o que eu vou ser hoje, só através da misericórdia de Deus que a gente consegue. Porque nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos pecadores. É fácil nós cairmos em tentação. Jesus fala, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele já falou para a gente que a nossa carne é fraca. E aí, para eu ser fortalecido em Cristo, eu preciso o quê? Vigiai e orai o tempo todo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Por mais que a gente esteja nessa caminhada do amadurecimento espiritual, da oração, o nosso ego, ele grita o tempo todo. O tempo todo eu tenho que matar o ego para viver o que o Espírito Santo está falando para mim. Só que além do ego, nós temos também a força do próprio diabo. E o diabo não é feio, o diabo é lindo, porque se fosse feio, ninguém ia seguir a ele. E ele nos tenta o tempo todo. Essa semana, numa quarta-feira, eu estava dentro da igreja. E é uma semana que eu passei com muitas tribulações também, que eu comecei a perder a paciência, eu comecei a ficar um pouco irritada. Só que na hora que eu já estava irritada, eu já estava pedindo para o Senhor, misericórdia, me ajuda. Só que não foi fácil passar o turbilhão que estava dentro de mim. A ponto que no meio da semana, na quarta-feira, dentro da igreja, chegou um determinado momento que o meu pensamento olhou uma pessoa que estava na música e meu pensamento começou a julgar e condenar aquela pessoa. Simplesmente porque no momento ali a pessoa ajoelhou e na hora meu pensamento falou, nossa, que perda de tempo ali, já está atrasando todo o acontecimento aqui dentro da igreja, ela já podia levantar logo. Olha o absurdo no meu pensamento.
E se na mesma hora o Espírito Santo não me chamasse a minha atenção ou eu não caísse em mim mesma, falando, Fernanda, não é essa a atitude, não é esse pensamento que eu tenho que ter de um irmão, principalmente se eu estou dentro da igreja. E ali eu me ajoelhei e falei, só pode ser o diabo querendo me derrubar de novo. Querendo fazer com que a minha atenção se desvie para que era o meu eu velho. Por quê? Porque o meu eu velho, a gente julga o outro o tempo todo. E se eu não tivesse essa imediata percepção de estar vigiando o meu pensamento, naquela hora veio aquele pensamento sutil. O próximo pensamento provavelmente olhar para uma pessoa e falar, nossa, olha como aquela mulher está mal vestida. Olha como aquela criança não para quieta. E aí, de uma forma muito tênue e sutil, a gente começa a julgar os outros sem perceber, e ao invés de eu prestar atenção, estar louvando, estar em oração, porque eu estava dentro da igreja, a minha mente começa a habitar pensamentos que não devem, pensamentos que não me edificam a Deus. Por isso que o ensinamento de Jesus, vigiai e orai, é tão importante. Nós precisamos estar atento a todos esses sinais que os nossos pensamentos nos colocam. Por quê? Porque é um pensamento que vai criar um sentimento, que vai criar a palavra e vai criar a ação. E a palavra e a ação acontecem do que o meu coração está cheio. Então, mesmo eu procurando ser uma mulher de oração, procurando tentar cada dia ser um pouco melhor do que eu fui ontem, eu também tenho que estar constantemente em atenção a mim mesma. Porque a tentação, ela começa a me tirar do caminho de uma forma muito sutil. E aí depois desses pensamentos mais assim, ingênuos, bobinho, ai, aquela pessoa fez isso, aquela fez aquilo outro, de repente eu começo a ficar distraída e da distração vem o desânimo e do desânimo vem a dúvida. E a dúvida vem, será que Deus existe mesmo? Será que Ele me ama? Será que Ele está fazendo? Por que faz na vida do outro e não faz na minha? Nós precisamos parar de murmurar, parar de reclamar, agradecer mais, estar mais atento nesse vigiar e orar constante. Porque quando eu vou sendo mudada, quando eu vou sendo transformada, quando eu vou sendo edificada, eu vou me tornando uma pessoa mais doce, mais branda, mais calma. E aí é uma escolha. Eu quero ser assim ou eu quero ser irritada, com raiva, áspera, rude. E se tudo é energia, uma pessoa que tem esses pensamentos atormentados, que responde o dia inteiro, que vive triste, cabisbaixo, é porque ela está numa energia densa, pesada. É como se ela estivesse andando e se a gente pudesse ver a energia, tivesse lá uma nuvem preta em volta dela o tempo todo. Porque é o que ela está vibrando. E se a gente pegar uma outra pessoa que procura estar lá no amor, na alegria, na mansidão, na oração, pedindo, o Espírito Santo habita meu coração, mostra-me o que é melhor, mostra-me como agir, como falar. E se a gente pudesse tirar uma foto dessa energia, seria uma energia clara, bonita. É uma escolha. Hoje você pode estar cabisbaixo, cheio de dúvida, preocupação. Qual o primeiro passo que você pode dar? Respira. Abre o peito, levanta a cabeça. Seja grato porque hoje você está vivo. E nesse respirar profundo, entrega a Jesus suas preocupações. Senhor, eu estou com um problema de saúde. O meu filho está passando por essa tribulação, o meu esposo. Preciso que abra uma porta de emprego.
Preciso que eu consiga sair dos vícios, que eu consiga largar a bebida, o cigarro, que eu consiga ter mais temperança, mais mansidão. Ajuda-me a não ficar difamando, fofocando. Que da minha boca saiam palavras para edificar a vida dos outros e a minha própria vida. Que eu possa ser uma fotografia viva de Jesus. Que eu possa ser uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. Senhor, enche o meu coração do seu amor. Enche o meu coração do seu amor, que é o único que faz o mundo mudar. Só o amor de Deus dentro de nós faz com que a gente possa ser pessoas melhores. Só esse amor, que é um amor genuíno, é um amor que não pede nada em troca, é capaz de fazer eu me doar, eu servir ao outro sem interesse nenhum. Um dia, um jornalista foi acompanhar a vida de Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa ajudava muitas pessoas, os vulneráveis, né, os doentes. E esse jornalista estava no hospital com ela, e ela dando banho nas pessoas mais debilitadas, que não tinham família, numa situação bem difícil. E o jornalista olha e fala assim: nossa, nem por $1 milhão eu faria isso. E Madre Teresa sorri e disse: eu também, nem por $1 milhão eu faria isso. Mas eu faço por amor a Jesus. Essa é a diferença quando o amor de Jesus está em nós. Nós fazemos coisas, nós falamos que ninguém vai entender. Porque nós vivemos num mundo capitalista onde o que manda são interesses de ego, de dinheiro, de poder, de ter coisas. E quando a gente tem uma ação tão genuína de ajudar o outro com tanto amor, é porque eu tenho que estar abastecida do amor de Deus. E para estar abastecida desse amor, nós precisamos clamar e pedir diariamente. Diariamente nós precisamos pedir esse amor. Diariamente nós precisamos pedir: molda o meu coração. Abranda e aquieta o meu coração. Que nesse momento agora o Espírito Santo possa estar com você, enchendo o seu coração de amor, de alegria, de ternura, afastando o medo, a ansiedade, a depressão. Que haja agora, nesse exato momento, a alegria de viver em seu coração, por mais desafiador os problemas que você esteja passando. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Hora que Melhora. Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje nós vamos falar agora o chamado à conversão. Um convite que Jesus nos faz diariamente. Porque hoje você pode falar para mim: mas eu já sou batizado, eu vou à igreja. Ótimo. A gente precisa estar nesse caminho. Só que só ser batizado e ir à igreja não é o suficiente. Por quê? Porque a conversão é uma escolha diária. Eu preciso todo dia fazer essa escolha. Eu vou viver para o mundo ou eu vou viver para Deus. Nós vamos fazer 2 leituras. Quem tem a Bíblia, vai abrir, por favor, em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 21. Ezequiel está no Antigo Testamento, nós vamos fazer essa leitura e depois nós vamos fazer uma leitura do Novo Testamento, onde Jesus nos ensina a conversão, né? Então, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem, abandonar os pecados e obedecerem os meus decretos, e fizerem o que é justo e certo,
com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e viverão por causa dos seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem dos seus caminhos e vivam. Deus quer que a gente afaste dos caminhos errados. Ele não quer que a gente fique aí fazendo coisas erradas constantemente. Ele está nos chamando à conversão. Ezequiel foi escrito 500 anos antes de Cristo. E ele continua: contudo, se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados e agirem como outros pecadores, devo permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos, e eles morrerão por causa de seus pecados. Então, se hoje a gente está sendo justo e amanhã a gente peca, é por isso que a gente precisa vigiar e orar sempre. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos acolher. O problema é que se hoje eu começo a cair, e aí eu não levanto, e eu não volto, e eu não me arrependo, esse é o problema. E aí, de repente, uma pessoa que era uma pessoa boa, era uma pessoa convertida, do nada ela pode se perder para o mundo. Por isso que vigiar e orar é tão importante. Ele continua: vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ouça, povo de Israel, quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Se o pecador volta e se arrepende, ele está preservando a sua vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. Aqui está chamando não só a conversão, mas principalmente ao arrependimento. E ele continua: no entanto, o povo de Israel continua a dizer, o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos, e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações. Nós, seres humanos, não entendemos a justiça divina. A gente olha aquela pessoa que está no pecado, fazendo coisas tão erradas, que nem sequer fala de Deus, ou até, enfim, está no caminho tão torto. E a gente fala, esse aí vai arder no fogo do inferno. A gente julga já o outro. Só que Deus não é assim. Quem vai julgar cada um de nós, o pobre, o rico, o bom, o ruim, é Deus. E Deus vai olhar o nosso coração, onde ninguém consegue enxergar, só Ele. É a misericórdia dEle, é o julgamento dEle que vai avaliar cada um de nós. Por isso que eu falo tanto, nós não somos ninguém para julgar o outro. Antes de julgar o outro, volte a você. Voltemos a nós, a nossa vida. E ele diz, portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem dos seus pecados, e não permitam que eles te derrubem. Olha só que palavra forte. Não permita que seus pecados te derrubem. Em 1 Coríntios, Paulo nos ensina no capítulo 10, versículo 12. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Porque hoje a gente está bem e não pode acontecer qualquer coisa que a gente cai. Eu falei para vocês no bloco anterior,
Essa semana passei tanta tribulação que eu comecei a ser invadida pela raiva. A raiva começou a me dominar e de repente eu comecei o pensamento ali bem genuíno, mas julgar o outro. E se imediatamente eu não cessasse o meu pensamento, as minhas emoções, a minha conduta estaria se desviando do que eu aprendo de Cristo. E aí, meus queridos, se a gente pegar agora a Bíblia, abram, por favor, em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Olhem, prestem muito atenção o que Jesus vai nos falar. Apelo à conversão. Neste momento, chegaram algumas pessoas para contar o que tinha acontecido com os galileus. Pilatos os havia matado, misturando o sangue deles com o sangue do sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vocês pensam que esses galileus, por terem sofrido isso, eram mais pecadores que todos os outros galileus? Não, eu lhes digo. Porém, olhem Jesus falando, porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. E aqueles 18 da torre de Siloé matou ao cair. A torre de Siloé cai e mata 18 pessoas. Aquelas pessoas que morreram, vocês pensam que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu lhes digo. Porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. E ele continua fazendo um último ensinamento. Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela buscar fruto e não encontrou. Disse então ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho buscar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a. Por que deve ela ocupar o terreno inutilmente? Ele respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano, enquanto eu cavo ao redor e coloco adubo. Pode ser que assim dê fruto. Se não der, o Senhor cortará. O que nós observamos nessas duas palavras, nessas duas passagens? Uma lá no Antigo Testamento e uma aqui no Novo Testamento, ensinada por Jesus. Primeiro ponto é o chamado à conversão, o chamado ao arrependimento, o chamado a não mais pecar. Se eu sou batizada, eu recebo um selo de Deus, que é o Espírito Santo. E se meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso ter isso vivo na minha mente para fazer o bem, não importando a quem. Eu só sou responsável por minhas ações e reações. O que o outro faz não compete a mim julgar. Compete a Deus avaliar as ações do outro. Então, primeiro ponto, nós precisamos ter essa consciência de ser chamados diariamente. Não é porque lá atrás você foi batizado e porque você vai à igreja que você já está blindado. Não. Na nossa caminhada, nós vamos precisar diariamente estar atentos, vigilantes e em oração. Por quê? Porque a carne é fraca. Por quê? Porque a qualquer momento a gente pode ser tentado, seja pelo diabo, pelas nossas próprias emoções, pelo nosso ego, que muitas vezes vai gritar, porque ele não quer morrer. E aí a gente tem 2 pontos aqui, tanto em Ezequiel quanto aqui em Lucas. Ezequiel, eles questionam o julgamento de Jesus, né? O julgamento de Deus. Então, Deus está sendo justo? Aquele pecador, eu sempre fui bonzinho, sempre fiz tudo. E aí, porque agora eu deslizei, pronto, agora eu estou condenado. Agora o outro, que sempre foi ruim, aí ele se converteu e pronto, tá perdoado?
para nós humanos é difícil a gente entender esse julgamento. Lembra a passagem do filho pródigo, onde Jesus conta essa parábola e ele fala que o pai tinha 2 filhos. O pai era muito rico, o pai nessa história é Deus. E aí o filho chega e fala: pai, me dá a sua herança que eu quero ir embora. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero viver a minha vida. E o pai dá a parte da herança e ele vai embora, ele gasta com festas, bebedeiras, prostitutas. A um ponto que uma hora ele não tem mais nada, ele está passando necessidade, fome. E ele lembra que o pai tem tanto e que ele vai voltar para o pai. E vai falar: pai, pequei contra ti, me arrependo, me recebe de volta. O outro filho, ele fica. O outro filho, ele está lá todo dia com o pai. Ele ajuda, ele faz. E quando esse filho que pediu a herança volta, o pai fica muito feliz. E ele faz o quê? Ele vai dar uma festa. Ele põe um anel, ele põe a sandália, ele manda matar um novilho mais gordo porque o filho estava morto e reviveu. Só que isso não agrada o outro irmão. O outro irmão fica o quê? Com raiva. Por quê? Porque ele fala: eu estou aqui todos os dias com o Senhor, eu trabalho todos os dias e o Senhor nunca me deu um sequer novilho para eu matar e comer junto com os meus amigos. E o pai fala: meu filho, tudo o que é meu é seu. Você está comigo aqui todos os dias. Aqui, nesse filho obediente, nós precisamos ter um cuidado. Porque o filho obediente julga a atitude do irmão, condena a atitude do irmão e não aceita que o irmão vai, errou, pecou, volta e fica tudo bem. Só que olha a dureza do coração desse irmão que ficou. Porque muitas vezes nós precisamos fazer o nosso exame de consciência. Eu estou aqui, unida a Cristo, eu estou na igreja, mas será que eu estou com esse coração duro? Será que eu estou aqui, esse filho que está aqui, o que ele quer? Ele não está aqui na presença do pai de forma genuína, ele está por interesse. Ele faz tudo certinho por interesse. E o relacionamento com Deus não pode ser por interesse. Eu não posso: Senhor, eu faço isso, em troca você me dá isso. Não é assim, não funciona assim. Nós não temos, nem vamos ter nunca, a consciência da dimensão da misericórdia de Deus. Só que não é um jogo com Deus. Eu faço, você me dá, eu faço. Eu preciso entender que eu estou na presença de Deus por livre e espontânea vontade e por amor. E se o outro vai e peca e o outro volta, eu também preciso ter a alegria de comemorar o retorno desse irmão que estava perdido e retornou. É nessa alegria genuína que nós vamos sendo transformados e nós vamos formando o nosso exército de homens e mulheres em oração por amor a Cristo. Nós vamos desprendendo o nosso egoísmo. Nós vamos desprendendo o nosso orgulho para que Deus encha o nosso coração com um amor único e genuíno de Deus e o único amor que pode mover e mudar o mundo. E aí, quando a gente olha aqui em Lucas, aconteceu aqui mortes de pessoas, né? Pilatos estava lá bravo, era a festa de Páscoa, ele mata os galileus, depois Jesus fala da torre de Siloé que caiu e também matou as pessoas. E aí Jesus fala: essas pessoas eram melhores ou piores que as outras que não foram atingidas e não morreram? De forma alguma. Aqui, meus queridos, quando a gente olha aqui, pessoas inocentes, boas, morreram. E muitas vezes na nossa vida, quantos de nós não conhecemos histórias assim trágicas?
De repente, aquele jovem, tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente, filhinhos pequenos, cometido por uma doença tão grave, tão severa, e em menos de 3 meses, puf, morreu. E aí a gente fala, onde está Deus a permitir que uma desgraça dessa aconteça numa vida de um jovem que era temente a Deus, com uma família tão linda, filhos tão pequenos? Só que a pergunta não é essa. Eu não tenho que perguntar onde está Deus diante dessa fatalidade. Eu tenho que perguntar onde eu estou. Eu tenho que voltar a mim mesma e olhar o meu coração e olhar o meu querer me converter, o meu querer ser melhor, porque as fatalidades da vida, a fragilidade da vida, ela pode acontecer a qualquer momento. E nós não sabemos quando que nós vamos morrer. Nós esperamos que seja lá pela parte cronológica, a gente nasce, cresce, envelhece, aí bem velhinho, lá quando a gente já está bem cansado, a gente dorme e acorda com Deus. Esse seria o natural mais lindo da vida. Mas nem sempre acontece dessa forma. E quando catástrofes acontecem, quando tragédias acontecem, inocentes acabam morrendo de uma forma tão inesperada, ou doenças tão graves acabam acometendo tanto crianças ou pessoas em qualquer idade, isso nos assusta e às vezes nos revolta, falando onde está Deus. E aqui Jesus nos ensina que ao invés de eu perguntar onde está Deus, eu tenho que perguntar onde eu estou. Porque naquele momento onde Pilatos matou, onde a torre de Siloé caiu, eu poderia ser um também que estava lá e também poderia naquele momento ter falecido. E será que eu teria tido tempo hábil para me converter, para me arrepender, para ter feito o bem? Então não espere amanhã para fazer o bem que você pode fazer hoje, porque amanhã pode não existir. Quantas pessoas hoje não acordaram? Milhares de pessoas morrem. Morte súbita, dormindo. Sem nenhuma causa. E a gente não sabe quanto tempo de vida nós temos. A gente fica tão preocupado com o futuro, ou a gente fica tão preso ao passado, que a gente esquece que o hoje chama presente. E o presente está sendo dado a você para que você viva bem o agora. Para que agora você faça uma atitude, um gesto bom e melhor para você e para alguém. Então, a partir de agora, para de murmurar, para de estar triste. Eu sei, os desafios são enormes. Há boletos para pagar, há família para administrar. Mas vamos começar a orar para melhorar. Então, que a partir de hoje, você crie hábitos com a sua família. Ao invés de cada um comer num canto da casa, num horário, cada um faz o que quer. Chame os seus familiares. Vamos fazer uma refeição pelo menos todos juntos. Vamos ter o hábito de orar e agradecer aquela refeição antes de a gente se alimentar. Vamos ter o hábito de rezar, orar antes de dormir. Quantos casais dormem brigados? E se você não acorda no dia seguinte, já pensou o teu arrependimento porque não pediu perdão e não fez as desculpas? Não dá para dormir brigado. A vida é muito curta. Façam orações antes de dormir. Ensine seu filho a orar. Dê um beijo de boa noite. Dê um beijo quando ele vai para a escola. Ensine a rezar ao sair para que Deus proteja e que volte em segurança.
pequenos comportamentos que a gente vai colocando na nossa vida, o quanto vai transformando a nós e a nossa família. E uma família unida, fortalecida na oração, ela consegue ajudar os outros porque ela tem uma estrutura, ela tem uma base. Ela tem uma base de amor, ela tem uma base de Deus. Quantas de nós que nós somos cristão, aí às vezes você encontra outro porque é da igreja A, da igreja B, da igreja C e nem sequer professam uma oração, às vezes no momento de tanta turbulência. A semana passada eu ouvi um rapaz me contando que ele é dono de uma marcenaria e começou a passar uma crise financeira muito grande. E tem 3 ou 4 funcionários. E cada um todos são cristãos, todos confiam e acreditam, né, em Jesus. Só que cada um é de uma igreja. E aí ele teve uma ideia deles orarem juntos. Só que todos ficaram espantados, porque se cada um é de uma igreja, como é que eles iriam orar juntos? Mas mesmo assim eles fizeram. E ele falou para mim que a transformação deles, a união entre eles e a superação da crise que agora está acontecendo, porque os clientes estão voltando, eles estão conseguindo retomar os projetos, porque eles estão orando todos os dias juntos. Então a gente precisa tirar os preconceitos que a gente coloca em nós mesmos. O meu sonho é que nós possamos ser um exército de homens e mulheres de oração, mas que a gente possa também respeitar todo o cristão. A gente tem uma diversidade dentro do cristianismo enorme de religiões, de igrejas. Mas eu preciso respeitar todas elas. E não achar que a minha é melhor do que a outra. E nós precisamos saber, assim como nós estamos fazendo agora, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que eu reconheço Cristo em você e que se a gente está junto orando, a gente pode superar a adversidade. E quando um ora pelo outro, às vezes você está enfraquecido e eu oro por você e você se fortalece. Então que essa semana a gente possa viver uma semana de paz na oração e na presença de Deus. Que esses pequenos momentos em oração em família, no trabalho, na rua, com um desconhecido no ônibus, fala para ele, Deus te abençoe, que a gente possa ter aí um bom dia, possa nos edificar. Um sorriso, um aperto de mão, eu posso te ajudar, pode melhorar em muito, não só a sua vida, mas a vida do outro. Eu vou deixar o meu celular, meu WhatsApp, o DDD é 11 95964 4343, 95964 4343. Quem quiser, eu sempre no programa eu faço todo esse material para vocês poderem fazer as reflexões durante a semana. Não adianta só ouvir agora, precisa reler, precisa meditar. Você pode falar, eu não sei meditar, sabe? Se você sabe se preocupar, é pensar no problema. Meditar é pensar na palavra de Deus. Então, ao invés de pensar no problema, vamos pensar na palavra de Deus. Me manda um oi no WhatsApp, eu te mando esse material com todo o amor e alegria, para que juntos nós possamos ser homens e mulheres em oração. Ora que melhora. Um beijo enorme, até a semana que vem.